E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo à segunda videoaula. Nessa videoaula, então você já tem o conceito de estar instalado o WordPress, já instalou o Elementor, e a gente vai agora fazer umas configurações iniciais, que vai ser bem necessário antes de a gente começar a pôr a mão na massa. Então, vem comigo, vamos lá para o site. Aqui no cPanel, tá? Eu vou entrar aqui para te mostrar uns detalhezinhos de configuração a mais, mas a gente vai voltar aqui para a tela do painel do WordPress, e a gente vai vir aqui em Elementor, informações do sistema. É muito importante que antes de a gente sair fazendo o site, a gente checar essas informações para saber se o nosso servidor de hospedagem está configurado de forma correta, para comportar todas as coisas que a gente vai enfiar dentro de uma página. Por exemplo, será que eu vou ter memória suficiente dentro do meu servidor para compilar todas as variáveis de script que tem lá? Você não sabe. Então eu vou te falar. Entrando aqui em Elementor, informações do sistema, você vai ter essa fichinha aqui. Olha só que interessante. PHP Max Input Vars. Está em 1000. O ideal é que esse número aqui seja no mínimo 10.000. Você pode pôr 20.000, 30.000. 10.000 é suficiente, tá? Eu sempre utilizo aqui nos meus sites 10.000. Se você tiver só 1000 aqui, se você fizer uma página muito extensa, muito longa, uma tripona lá de página, pode ser que na hora que você terminou de colocar todos os elementos, você apertou salvar, ele salve só metade. E você perdeu o resto, tudo que você fez, você perdeu pela metade. Então o que acontece? Isso aqui é como se fosse a memória da variável post, né, do input, que trafega por debaixo dos panos quando você aperta o salvar. Então isso aqui você tem que colocar em 10.000. E onde que altera isso? Né? E assim também a gente pode alterar algumas variáveis. Por exemplo, tá vendo que está aqui o tamanho máximo de upload, tamanho máximo do upload está aqui, memória do WordPress. O recomendado é 256, se você conseguir 512, melhor ainda. O 256 é suficiente, tá? Se você tiver um servidor muito bom, aí você põe 512. Agora, então vamos para lá. Vamos lá no cPanel. Eu estou supondo aqui que você está na HostGator ou que você está num cPanel igual o meu, tá? Lá embaixo, ó, aqui na HostGator, vai ter a opção Multi-PHP Ini Editor, tá? Vou clicar nessa opção aqui, aí eu vou selecionar o domínio que eu quero trabalhar, ele vai aparecer para mim isso aqui, ó, e eu vou checar isso aqui, ó. Então aqui está 30, vou mudar para 180, que é o tempo de execução máximo. Vou aumentar para 180 esse aqui também, que é o Input Max Type, caso a sua internet seja meio lenta aí, e demorar para carregar o salvamento, você aumenta um pouco o time limite. E o input vars aqui que está 1000 lá, vou colocar um zerinho a mais aqui, ou seja, 10.000. Isso aqui eu vou deixar assim, vou deixar assim, vou deixar assim, vou deixar assim, não mexi nada. E aplico. Pronto, só fiz isso. Se eu vier aqui e dar um refresh agora, os meus 1000 vão virar 10.000. Pronto, virou 10.000. Feito isso aqui, a gente já pode então começar a construir nossas páginas, né? Então, vamos aqui no script de hoje. Então a gente vai aprender a mexer com as configurações iniciais, cores, fontes e um review geral para vocês compreenderem a logística de trabalho aqui do Elementor. Então eu vou clicar aqui em páginas, tá? E eu posso adicionar uma nova página, certo? Todo site tem páginas, certo? Aí você vai falar, mas eu queria fazer notícia. Notícia a gente vai trabalhar dentro de posts, tá? Mas as páginas podem exibir uma lista de posts. Então, tudo que é notícia, que vai ser o produto final de um blog, a gente trabalha dentro de post. E tudo que é estrutura, a gente trabalha dentro de páginas. Tá? Então, eu vou vir aqui em páginas e eu vou adicionar uma página nova. Eu vou abrir um site antes de começar, só para dar uma explicada aqui numa fisiologia da coisa. Esse site aqui, por exemplo, é de uma clínica. Você vai notar que tem um cabeçalho aqui, que é o menu, né? Aí vai ter o miolo aqui, que já começa o conteúdo, vai ter a seção, ó, cada bloco desse a gente chama de seção, ou seja, tem a seção de notícias, a seção de tratamento, a seção de diagnóstico, e lá no final eu tenho isso aqui, ó, que é o rodapé. No caso, esse site, o rodapé dele é daqui para baixo. Por que eu sei que o rodapé é daqui para baixo? Porque se eu entrar em outra página, por exemplo, blog, se eu entrar aqui em blog, você vai ver que vai exibir todas as notícias e o rodapé apareceu de novo, ó, formulário de contato, tal. Ou seja,
O que se repete é o menu e o rodapé. Sempre vai ser assim. Então eu tenho o menu em cima, conteúdo no meio, rodapé no final. Certo? Então, ó, rodapézinho repetiu de novo aqui. Então, compreendendo esses três blocos de cabeçalho, miolo, vou chamar de miolo, o conteúdo e o rodapé, né? A gente tem que partir do suposto, então, que a gente tem que construir essas três áreas no nosso site, né? Porque você não vai construir um menu para cada página, você não vai construir um rodapé para cada página, você vai fazer um rodapé só, um menu só, e o miolo aqui fica mudando, né? Então, para isso, tá? Dentro do Elementor, a gente vai fazer que em páginas, as páginas são sempre todos os miolos, ou seja, todos os conteúdos. O rodapé e o cabeçalho não vão estar dentro da página. Eles vão estar gerenciados em outra área aqui do WordPress, que no caso vai estar aqui em modelos Theme Builder, tá vendo? Theme Builder é aqui que eu crio então um cabeçalho e o rodapé, tá? Pode ver que tem aqui, ó, header e footer. Desculpa aí que passou um guarda aqui. Então, o header e o footer são responsáveis então por construir esse cabeçalho e aquele rodapé lá do finalzão que eu te mostrei. Um exemplo, tá? Então, o que que acontece? A gente vai fazer na próxima aula, tá? Já uma introdução então aqui para o header e depois para o footer. Então, a gente vai fazer isso na próxima aula. Nessa aula inicial, eu vou criar com vocês uma página e a gente vai setar algumas coisas. Então, você viu que eu cliquei aqui, né? Vou voltar aqui que eu fui muito rápido. Cliquei aqui em páginas, adicionar nova página. Então, eu vou criar aqui a home, tá? Que a gente vai começar fazendo aqui para brincar. Nem vou chamar de home porque a gente não vai fazer um site ainda, tá? Eu vou te explicar a ferramenta nas nossas primeiras videoaulas. Então, eu vou pôr home aqui e cliquei aqui em cima, editar com Elementor. Eu estou usando a última versão do WordPress, então está um pouco diferente do que você está acostumado aí, caso você já conheça o WordPress, tá? Ficou mais clean agora. Olha só que interessante. Quando eu entro aqui no editor, eu vou ter na lateral esquerda, então, as ferramentas. Se você notar aqui, é um collapse, esqueci o nome disso aqui, é um drop-downzinho aqui. E eu vou ter vários nomezinhos aqui, tá vendo? Básico, Pro, Geral, Site, Individual, WordPress. Aqui embaixo eu tenho umas ferramentas, eu tenho os settings, tenho os navegadores, histórico, responsivo, visualização e o botão de publicar. Aqui eu tenho então elemento, posso pesquisar um componente, tenho um global, uma coisa que é mais avançada eu explico no final, e eu tenho esse menuzinho aqui, que vai me dar o estilo global, as configurações iniciais, algumas outras opções. E nesse cantinho aqui, com esses quadradinhos aqui, eu tenho os meus componentes, que era onde eu já estava, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou clicar nesse menuzinho aqui do canto, ó, vai aparecer aqui, ó, cores padrão. Quando eu clico aqui, ele me dá uma paleta de cores. Essas 4 cores padrão aqui, essas são as cores que meu tema está utilizando, caso eu venha construir um componente básico, ele vai tentar seguir essas colorações aqui. Então, a minha recomendação para você é que quando você for começar a fazer um site, você já pensar em quais cores que você quer utilizar, para não perder tempo e ficar configurando cor toda hora. Então, por exemplo, eu vou simular aqui que a gente tivesse uma logotipo, só para a gente poder pegar as cores do logotipo. Então eu vou vir aqui nesse maisinho aqui, eu vou colocar um logotipo na tela aqui só para a gente pegar, tá? Não vai ser nada, não vai ser um site nada, só um exemplo. Vou vir aqui nos componentes, básico, imagem, vou arrastar a imagem para cá, e vou enviar um arquivo aqui rapidinho, que eu tenho aqui que eu separei. Um logotipo, nada demais, só um símbolo. Mas está vendo as cores que eu tenho? Verde, um azul, um roxo e tal. Então o que eu podia fazer? Eu podia vir aqui nesse menuzinho e nas cores padrão aqui, tentar colocar uma cor próxima dessa cor aqui. O ideal é você fazer aqui no Photoshop ou alguma outra ferramenta que você consiga um color picker, tá? E clicar aqui, que nem por exemplo, ó, se eu vier e pegar aquela foto lá, ó, cadê? Curso, aqui ó. Olha só que interessante, eu posso pegar o conta-gota aqui, que é a letra I, e pegar essa cor aqui, esse verde mais fluorescente. Aí eu vou clicar aqui, ó, vai aparecer o código da cor. Posso pegar e dar um Ctrl+C aqui,
ou um Command C se estiver no Mac, colocar a cor aqui nessa caixinha, dá um Ctrl V aqui, e apertar esse maisinho aqui, pronto. Ele vai adicionar na minha paleta, né? E automaticamente acertou aqui na cor de acento aqui que fala. Essas cores que eu tenho aqui que vem por padrão, eu posso remover se eu quiser, ó. Arrastar aqui, ó, pronto. Ó, posso vir aqui, ó, arrastar, 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 arrastar e arrastar. Vou deixar o preto, branco e o verde. Então nessa cor aqui de acento eu vou deixar o verde. Nessa cor de texto eu posso vir aqui e colocar um cinza, sei lá, um 5A, 5A, vou pegar esse aqui, ó, 7272, vou apertar o maisinho para ele salvar a cor aqui. Ou seja, eu posso organizar aqui, ó, preto, cinza, branco e verde. Nesse cinza aqui eu posso usar um cinza, aliás, aqui vai estar esse cinza aqui. Aqui é uma cor secundária de cinza, posso deixar essa se eu quiser, ou posso até pôr uma cor mais escura. Vou dar um maisinho aqui para ficar com 3 escalas de cinza. E uma outra cor primária aqui que eu posso usar. Por exemplo, eu vou pegar essa cor mais azulada que está aqui para deixar dessa cor primária. Então eu vou lá no Photoshop, clico aqui, ó. Pronto, peguei esse roxo aí, ó. Ctrl C ou Command C, se você tiver no Mac, tá? Entenda que se eu falar Ctrl, é Command, se você tiver no Mac, né? Acho que não, vocês vão saber fazer isso, né? Não preciso ficar ensinando o sistema operacional. Mas enfim, tamo aí. Primário, secundário, então eu setei isso. Aí eu venho aqui e aplico. Pronto, meu tema agora, se eu vier criar um componente, ele vai seguir essa coloração. Vamos tentar fazer um exemplo aqui, ver se vai funcionar. Por exemplo, vou arrastar um botão. O botão, por padrão, ele tem essas opções aqui, tá vendo? Então ele não encarou o verde. Ah não, acho que ele veio com o verde sim, tá? Ele veio com o verde que eu setei lá, a cor de fundo, ó. Pode ver que não mudou nada, então ele já veio com a cor exata aqui. É que ele confunde a gente um pouco esse botão, porque aqui eu tenho o tipo, então se eu puser atenção, ele muda de cor. Dependendo da cor que eu tiver, se eu não tiver setado nenhuma cor aqui nas cores, ele muda essa skin aqui para vermelho, para amarelo. Como eu setei essas cores, ele já forçou o verde aqui para mim. Se eu clicar aqui no botão de novo e mudar o estilo aqui, ó, eu posso mudar a cor para a cor que eu quiser. Não, posso colocar roxo, porque eu já setei essas cores padrão para trabalhar, ou seja, eu vou estar sempre disponível essas cores quando eu quiser criar algum componente, entendeu? E a cor padrão, quando eu carregar o componente, vai ser as cores que eu setei aqui, as cores padrão, acento, primária, nanana. Então, se eu tiver um componente, sei lá, vou pegar aqui componente de título, olha só, veio com o roxo mais forte, que é a cor que a gente setou, a cor primária, tá vendo? Então, beleza. Fontes, cores, no caso, são essas aqui, que a gente setou a paleta de cores padrão. Mas eu volto a explicar, para não ficar dúvida, que isso aqui é as cores relativas ao tema. Eu posso configurar mais coisas ainda. E aí eu posso adicionar algumas cores a mais para trabalhar. É só segurar o mouse aqui, na cor que você quer, né? Põe o carrinho aqui, ó, tem a cor, tem transparência, você pode deixar mais translúcido. Isso aqui é o carretel, o cursorzinho de transparência, né? Tá mais claro, mais escuro. Quanto mais transparência, você pode deixar translúcido, colocar a cor que você quer e salvar aqui, que ele já salva a escala translúcida para você usar. Ah, não gostou? Arrasta para baixo, ele deleta. Fechou? Aplicou, voltou. Então, para finalizar agora, fontes. Eu tenho cabeçalho, eu tenho cabeçalho secundário, corpo e texto acentuado. Então, eu tenho essas 4 básicas. Pode ver que está roboto, roboto slide, roboto, roboto. Eu posso configurar então o cabeçalho principal, por exemplo, isso aqui é um título de cabeçalho principal. Posso vir aqui e mudar a fonte. Que aí todos os títulos desse nível vão seguir a mesma fonte. Olha lá, tá vendo? Veio uma fonte malucona aqui. Então você vai escolher uma fonte que te agrada, né? Às vezes a fonte do logotipo do cliente é uma fonte que combina com as coisas, você pode adicionar ela como título. E as fontes de corpo de texto, por exemplo, vou clicar aqui, pegar um elemento de texto. Opa, minha sessão expirou. Deixa eu tentar acessar aqui. Pronto. Posso arrastar um componente de texto. Voltar aqui nas configurações de fonte padrão. Agora o corpo do texto, vou colocar uma outra fonte aqui. Ó. Olha só. E aí sempre que eu arrastar um componente desse, ele já vai vir com essas fontes configuradas e com essa cor configurada. Lógico que eu posso mudar isso no meio do caminho.
Mas isso aqui são configurações iniciais, entendeu? São coisas que você já pode configurar baseado no seu projeto, caso você tenha um desenho. E poupar tempo, né? Porque você não vai ter que ficar configurando. Você vai, arrastou, já está com a fonte do título, já arrastou, está com a fonte do corpo do texto. Né? E assim por diante, com as outras demais aqui, que você tem 4 para configurar. Fez isso? Aplica e pronto. É só ser feliz agora e sair usando os componentes. Se você arrastar aqui um componente de botão, por exemplo, ele não veio com a fonte dessas aqui, porque não tem lá fontes de botão. Você vai ter que setar a fonte manualmente. Então, vou clicar aqui na edição, vou vir aqui em estilo, e vou setar a tipografia aqui, ó, na unha. Tá? Wordana. Aí eu posso colocar o tamanho que eu quero. Isso aqui a gente vai fazer depois mais, né? Só para te mostrar que você pode fazer personalizado cada componente. Mas você já tem um padrão inicial para texto e títulos aqui. Certo? Então aqui fontes, e aí a gente tem ó, o estilo do tema. O estilo do tema ele é até mais complexo, um pouco ele até abre, ele até muda a tela aqui. Aqui você tem como configurar a tipografia de tudo, cara. H1, H2, H3. Aquele outro anterior é o genérico, ele só faz um pouquinho de cada coisa. Esse aqui não, esse aqui ele vai configurar o H6. Você pode configurar uma fonte específica para cada nível de título. H1, H2, H3, H4. Se você não sabe o que é H1, H2, H3, H4, a primeira coisa que eu te falo, vai fazer um curso de HTML básico, tá? Para você saber o que é na íntegra. Mas eu vou te dar uma explicaçãozinha rapidão. Isso aqui são níveis de título, ou seja, título de tamanho 1, título de tamanho 2, título de tamanho 3. Ah, mas um é menor que o outro? Hierarquicamente sim, ou seja, quanto menor o número, maior é a hierarquia. E você pode ter, por exemplo, só um H1 por página, você não pode ter mais que um H1 por página. H2 você pode ter quanto você quiser, H3 também. H1 é obrigatório ter só um na página inteira. Isso é regra de SEO, tá? Então, assim, configura aqui a cor que você quer para o H1, a cor que você quer para o H2, o tamanho, a fonte, tudo mais. Você pode clicar em tipografia, escolher a fonte que você quer e o tamanho, a estilização completa aqui para esse tipo de título desse nível aqui. Botões, ó, olha aqui. A gente consegue configurar então os botões. Ó. Se eu quiser que todo botão que eu aplicar na tela tenha uma padronização, eu tenho aqui tipografia, sombra, cor, fundo, arredondamento de borda. Tudo nessas configurações aqui. Campos do formulário, ou seja, se eu estiver arrastando um formulário para cá, eu também vou poder configurar todas as opções do formulário. Campo, label, borda da bordinha do campo, sombra, arredondamento, padding e tudo mais. Imagem, quando eu arrastar uma imagem para lá, também posso deixar a imagem obrigatória com um canto arredondado, posso com uma borda sólida já para deixar, posso criar um efeito de quando passar o mouse em cima fazer algum efeito. E customizado. O custom aqui é se você quiser criar um código CSS manual, se você tiver habilidade para fazer isso, você pode estar aplicando aqui, que ele vai aplicar para toda a sua página, baseado aqui nos elementos, tá? Isso aqui a gente vai aplicar mais no final aí do curso, que são as dicas avançadas. Então, espero que você tenha entendido que com isso aqui, depois de feito esses ajustes, é só clicar aqui em fechar, ele vai salvar e vai aplicar, vai apertar save aqui, ele vai aplicar essas configurações que você fez e todo componente que você arrastar já vai seguir um padrão. Fechou? Então, com isso a gente termina então essas 3 etapas aqui, cores, fontes e um review geral sobre a logística aqui do WordPress, que eu falei do Theme Builder, do cabeçalho e do rodapé. A gente então na próxima aula vai começar a fazer então o menu e o rodapé. E por fim, a gente vai fazer o conteúdo aí nas próximas aulas, adicionando alguns componentes para vocês entenderem. Beleza? Fico por aqui e até a próxima aula.